Os primeiros imigrantes que chegaram a Bela Vista, hoje Fagundes Varela, trouxeram consigo muita coragem, determinação e, acima de tudo, muita religiosidade. A partir daí, a partir da necessidade deles de criarem e manterem consigo a sua fé e a sua religiosidade, criou-se o curato, trouxeram-se padres e, posteriormente, em 1921, denominamos em Fagundes Varela a paróquia de Santo Antônio. E hoje nós vamos te contar esta história que neste ano completa 100 anos. Olhando com carinho a história ela é construída pelos primeiros que vieram, como já foi dito, os primeiros migrantes, os primeiros atendimentos religiosos, aqui por Veranópolis, depois o trabalho belíssimo dos padres carlistas que justamente tinham o cunho de acompanhar os migrantes, acompanharam aqui a criação do curato, a presença do primeiro padre em 1913. Em seguida, também uma necessidade administrativa, passou-se a ser paróquia, continuou sendo atendida pelos padres carlistas, né? Então, justamente eles, que moravam em Nova Bassano e Capelas com mais em torno de 50 quilômetros de distância, a cavalo, não era fácil. Então, deixaram a residência, vários padres passaram e a partir de 1913, alguma coisa interessante é sempre a gente olhar o livro que conta um pouco a história que os padres compreenderam na sua época, chamado Livro Tombo. Todas as paróquias, ontem e hoje, são chamados a que os padres deixam a sua impressão, os seus fatos, os seus históricos registrados. E é importante ler nessa história que na criação da paróquia, dessas paróquias criadas neste ano, que são as 7 criadas neste ano, sempre teve problema um pouquinho de geografia, até onde vai, até onde não vai, né? E aí o bispo, dia 6 de maio de 1921, portanto, uns dias depois da criação dessa paróquia, portanto, quase 30 dias depois, diz que a paróquia tem estes limites. Determina os rios, as comunidades, um pouco mais os aspectos geográficos para referenciar as divisas das paróquias. Então essa paróquia passou a ter 35 padres até mim, Padre Décio, né? São 35 padres, alguns eram coadjutores, alguns eram temporários, mas são 35 padres que nessa história de 100 e tantos anos, porque o atendimento se deu antes da paróquia, até hoje. E como ouvimos, sempre os padres procuraram compreender a comunidade. Tiveram incompreensões? Sim. Tiveram desafios? Sim. Mas sempre alimentando a esperança da maioria da comunidade. Os conflitos sempre se deram com alguns, como se dá em qualquer assunto hoje, num trabalho, numa coisa. Mas a esperança. E hoje essa comunidade, que em torno de 3.000 almas, vamos dizer a expressão popular dos livros antigos, diz essas 3.000 almas que temos, essa paróquia se consolidou praticamente no município de Fagundes Varela. Embora temos 4 comunidades que são município de Cotiporã, uma que está sediada no município de Veranópolis. Então, a paróquia abrange um pouco mais do que a sua geografia do município. A igreja matriz, ela significa o local aonde tem por obrigação a missa pro populi, quer dizer, a missa pro povo, que é uma missa que ela não é particular, ela é de todos os fiéis da paróquia. Geralmente domingo de manhã, né? Algumas paróquias, às vezes é no sábado à tarde, mas quer dizer, no final de semana tem que ter uma missa para as almas da paróquia, para as pessoas da paróquia. Então as comunidades já são aquelas comunidades que são
parte desta paróquia e que tem uma missa temporariamente, não semanalmente ou diariamente, conforme a estrutura. Antigamente o padre rezava a missa diariamente. Hoje ela é também diária, mas ela é muitas vezes funcional, quer dizer, ela ocorre em outro local, não só na matriz, né? Primeiro, o domingo de manhã era o dia da missa. E a missa, em maior parte, até 1965, 70, aqui, a missa sempre era rezado no clarear do dia, no início do dia, pois a comunhão se dava em jejum, não podia ser tomado café e nada, né? A ponto de justamente ser no início do dia, ali 6 horas da manhã, 7 da manhã, dependendo da realidade de cada paróquia, ou cada padre, ou cada parco que estava ali, e justamente após a missa se dava todos os comentários necessários. O preço do porco, o preço do milho, ou comprar o café, comprar o açúcar, né? Então a missa também era um desenvolvimento para a comunidade local. Aí o Argel lembrou bastante interessante esse problema que aqui, Bela Vista, Santo Antônio Bela Vista, que é onde está Fagundes Varela hoje, recebeu o título de Distrito de Veranópolis e não Rosário. Aí o que aconteceu? A paróquia veio junto do local do distrito, embora o comércio era mais forte lá na Capela do Rosário na época. Mas, então, o comércio também era movimentado pela presença religiosa no local. Eu acho que temos que trazer presente bem o heroísmo desses padres. Se nós olharmos os livros, coisas, quantos meses demoravam para eles ter uma resposta de um pedido, a bênção de uma capela que tinha que ser pedida autorização pelo arcebispo, os padres responsáveis localmente, quer dizer, por exemplo, o cônego Pérez, né? O cônego era um Rameski, né? E ele era tipo um vigário geral da região, né? Então ele, quando tinha certos trabalhos, ele respondia em nome do bispo. O bispo comunicava para ele dar posse, criar a paróquia. Muitas dessas paróquias que fizemos o centenário foram atas assinadas por ele, né? Então, poderia dizer assim, muitos viviam isolados, distante, às vezes uma vez por ano iam na sede da diocese em Porto Alegre, né? Porque levaria 5 ou 6 dias para ir, 5 ou 6 dias para voltar. Embora já em 1910 por aí já tinha o trem em Bento Gonçalves. Então ia de cavalo até Bento Gonçalves, pegava o trem ou muitos daqui desciam quando o rio estava alto a Santa Teresa do Rio Taquari, porque tinha o barco algumas vezes por semana para ir a Porto Alegre do barco a vapor. Então é interessante olhar essa história e toda essa caminhada dessas lideranças religiosas, e que evidente que dentro da liderança religiosa existe um povo querido que ajudou a construir a vida desses 100 anos da paróquia. Iniciamos então com a chegada dos imigrantes italianos que povoaram aqui as terras de Fagundes Varela. Eles chegaram em 1888. E essa região, como sabem, né, era toda ela coberta de matas. E o imigrante acabou sendo jogado, se instalou no meio das matas. E aqui não havia nem estradas e muito menos igrejas, né, para os imigrantes. E o que aconteceu? Eram pessoas muito devotas, vieram com uma fé imensa, né? Bem religiosos. Chegaram aqui e se depararam que ficaram totalmente isolados, isto é, abandonados. E até mandavam cartas, né?
dizendo que era para mandar padres para dar assistência, o mínimo de assistência religiosa, porque aqui nasciam, viviam e morriam que nem animais, né? E somente então, nos primórdios, nós temos a assistência religiosa de Veranópolis, o padre Pasquale, né? Que vinha de vez em quando, cada 3, 4, 6 meses passava nas localidades ou visitava a região para dar alguma bênção. E somente conseguiram se reunir, formar as capelas praticamente 10 anos após. Então quase lá no início de 1900, com a chegada dos padres carlistas, que se estabeleceram aí em Nova Bassano, aí Fagundes Varela passou a ser atendido por esses padres carlistas de Nova Bassano. Aí eles incentivaram a instalação de capelas, né, para eles poderem vir e dar essa assistência mínima, né? Então chegava na capela, dava a bênção inicialmente da capela, do cemitério, e fazia todas aquelas cerimônias, digamos, uma vez por mês, a cada 2 meses. Então os padres começaram a vir mais frequentemente a visitar o povo, né, e as comunidades. Porém, não satisfeitos, né, a população pediu que um padre residisse aqui, que aqui se formasse uma paróquia, que aí quando precisasse, né, o padre estaria mais próximo de todos. E assim foi feito, né? O pessoal começou a se organizar para receber um padre estável, para que ele residisse aqui e, consequentemente, a fundação da paróquia. Mas aqui nós havíamos uma particularidade aqui em Fagundes Varela, né? Não havia bem uma definição de um centro desenvolvido já, né? Havíamos praticamente dois locais, 2 capelas que estavam mais organizadas com um certo comércio, alguns serviços a mais, que era aqui a Capela de Santo Antônio, aqui onde que está localizada a cidade agora, e a Capela Nossa Senhora do Rosário, distante uns 3 quilômetros daqui. E a Capela do Rosário se organizou para ter o padre antes. Em 1900, então, construíram uma igreja de material, né? E já toda adequada para o padre se instalar aí. Só que esse meio tempo houve um certo conflito entre as comunidades, porque também aqui o Santo Antônio queria a comunidade, e depois entrou também que em 1905 a capela aqui de Santo Antônio já teve a sede do distrito. Então o subprefeito já se instalou aqui, né? Então os padres suspenderam temporariamente a instalação da paróquia na Capela do Rosário. Aí começou toda uma série de conflitos que durou mais de 10 anos, né? Inclusive o primeiro padre que tentou se instalar aqui, o padre Rinaldi, ele ficou alguns meses, depois teve que abandonar a localidade por causa de todos esses conflitos. E somente em 1913 é o que houve um certo... com a mudança do comando aqui dos padres carlistas em Nova Bassano, né, determinou que a paróquia ia ser formada, se instalava aqui onde está agora a cidade, né, a paróquia aqui de Santo Antônio. E aí, a partir desse momento, em 1903 é formado o curato. Então o padre se estabeleceu aqui. O primeiro foi o Pandolfi. Padre Giuseppe Pandolfi foi o primeiro vigário a se estabelecer aqui na sede do curato, né? Que é uma organização mínima de uma paróquia, né? Mas mesmo assim os conflitos não terminaram, né? Os conflitos não terminaram e perduraram por mais quase 10 anos. Somente em 1921 é que foi o bispo... o arcebispo aí de Porto Alegre determinou então a criação definitiva da paróquia aqui na sede da Capela de Santo Antônio, né? Onde que persiste até hoje. Até lembrando, em 1905 por aqui também passou o arcebispo de Porto Alegre, né? Para definir em que local ia ser estabelecida a tal paróquia, ou era aqui na Capela Santo Antônio ou na Capela do Rosário, mas nem o arcebispo, percebendo de todos os conflitos que existiam, ele decidiu não formar a paróquia em nenhum dos 2 lugares. E isso
naturalmente atrasou um pouco o desenvolvimento da comunidade, porque sabe que a presença naquela época, a presença de um padre, a presença de um religioso era sempre motivo de desenvolvimento, que junto a ele vinha aqui a formação não só religiosa, uma formação mínima social, que o padre também ele era uma autoridade assim praticamente máxima dentro da comunidade, não só religiosa, mas também civil, e a organização social, organizava as capelas, aí já se instalava as escolas, né? E dava uma mínima instrução, dava conselho para as pessoas que estavam aí, né, habitando a localidade, né, digamos assim, porque todo mundo carecia de instrução naquela época. E o padre realmente era um fonte de poder espiritual, mas também de um poder assim cívico, né, dentro da sociedade. Essa praticamente é a história do surgimento. E Fagundes Varela, gostaria de ressaltar que ela teve os padres que serviram aqui da localidade, foram sempre pessoas muito inteligentes, muito prestativas, muito religiosas, né, que se dedicaram de corpo e alma para o desenvolvimento da comunidade. Cada um fez a sua parte, até desde o início, um dos primeiros padres sempre registravam, o padre Máximo, agora me fugiu o nome dele, ele escreveu toda a história em italiano no registro, né, resgatou a história da chegada dos imigrantes, né. Então nós passamos aqui já historiadores, aqui já se passou padres que foram vigários aqui ou parcos, depois voltaram para a Itália, se tornaram bispos. Então, digamos assim, tivemos assim uma presença de pessoas grandiosas, né? Pessoas iluminadas que trouxeram assim, foram de grande valia para a comunidade de Fagundes Varela. Acho que a comunidade de Fagundes Varela não pode se esquecer de toda essa história religiosa aqui presente, e graças a elas, a essas pessoas, a esses padres que se dedicaram, também as irmãs que se estabeleceram aqui, trouxeram assim uma iluminação, uma prosperidade para a comunidade. Por isso, nosso agradecimento a todos eles.